Amém, amém. Vamos abrir a Bíblia para a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. É uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, em algumas versões do filho perdido. Capítulo 15 de Lucas. Versículo de número 17, Lucas 15, 17. Achou, diga amém. Bênção. 17, 15, Lucas 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia que estamos vivendo na presença do Senhor. Obrigado a Deus porque todos nós caminhamos cada dia, um dia a menos a ser vivido. E, ó Deus, um dia que podemos andar mais perto para estarmos contigo na eternidade. Mas vem premiar o nosso coração com a Tua palavra. Enche-nos, ó Deus, da Tua presença nesta hora, pela pregação, na operosidade do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O direito brasileiro, ele inovou quanto à prodicidade. Uma interdição, por exemplo, poderia acontecer no caso de uma insanidade. No caso de uma doença crônica, você poderia interditar um parente seu, um parente direto. Você poderia ser dele, se menor, tutor, se maior, curador dele, e o direito te dava esta condição. E aí o direito brasileiro inovou quando trouxe um instituto jurídico para a interdição à prodicidade. Ou seja, se o seu marido começar a gastar o salário dele direto, desnecessariamente, gastando naquilo que não entende-se que não é necessário, você pode interditá-lo. Isso mesmo, tomar o salário dele, tomar a direção do salário dele, e ele não terá mais capacidade civil de exercer os atos próprios da vida civil e estará impedido de administrar, inclusive, o próprio salário. Não é só o marido, não, também a esposa. Pode o esposo fazer isso em relação a ela. Os maridos já estão gostando da ideia, já ficou mais fácil, não é isso? Se a mulher gastar muito, desnecessariamente, como diz desnecessariamente? É aquilo que não precisa ser gasto. Então você pode interditar sua esposa também. Ah, pastor, mas isso é terrível. É melhor do que o Velho Testamento, que se a mulher fizesse dívida altíssima, só a mulher, o marido poderia vender a mulher e os filhos para pagar a dívida. Então você imagine que era muito mais constrangedor do que os dias de hoje. Já pensou chegar a fatura do cartão de crédito e aí o Jobson olhar para a fatura do cartão de crédito e dizer: vou ter que vender a esposa para pagar o cartão de crédito? Pensou? Ela ia gastar bem menos, pode ter certeza disso.
Então a prodicidade faz parte hoje do Instituto Jurídico para que haja essa interdição. Não era o caso aqui, porque ele é pródigo, porque ele sai e vai gastar tudo, mas não haverá consequência jurídica, consequência sim social. Eu quero destacar para você nesse texto duas expressões, uma mais longa e a outra mais curta. Do versículo 17 do capítulo 15 de Lucas diz assim: e caindo em si, ou seja, ele vai buscar informações dentro de si. Ele, embora toda a situação ao redor seja de difícil aceitação, ele está na miséria, ele está trabalhando no chiqueiro, ele está longe da família, ele está todo sujo, e ele olha aquela situação toda, e é uma virtude, ao invés de você olhar os problemas que estão ao redor, a situação que está ao redor, ele vai buscar alguma coisa dentro de si. Não é novidade o suicídio de uma das maiores jogadoras de vôlei do nosso país. Pelo menos a linha de investigação da polícia no inquérito é exatamente esta, de suicídio por causa do bilhete que deixou, das circunstâncias todas. A situação ao seu redor, segundo o parecer do seu esposo, era de que ele havia pedido divórcio. E ela, não suportando ter parado ano passado o último contrato, grande contrato de jogo de voleibol, não suportando a depressão intensa, acompanhado da bebida alcoólica, e aí, por último, o pedido de divórcio do marido. Não é ela uma exceção no mundo que nós vivemos. As pessoas têm uma capacidade, uma inclinação de focarem nos problemas, de olharem para as coisas erradas, de olharem para aquilo que não deu certo, o investimento que não produziu, e viverem em função disto. Diz o texto: esse jovem saiu de casa, levou a parte da herança, gastou tudo que ele pôde levar. Jesus está contando essa parábola, e chega um momento então que tudo ao redor dele é desfavorável. Ele está longe de casa, longe da família, sem dinheiro, trabalhando no chiqueiro, e ao invés de olhar para tudo isto, olhar para todos esses problemas, diz a Bíblia que ele olha para dentro de si mesmo. Provavelmente, me permitam aqui usar de uma falácia, provavelmente ele olha para dentro de si, buscando alguma coisa boa que ainda poderia existir no seu coração. A primeira coisa boa que ele encontra é o relacionamento na casa do Pai. Por isso é importante você, pai e mãe, quando seu filho em dificuldade, você precisa se aproximar, conversar, ajudar, favorecê-lo de alguma maneira para que isto fique na mente e no coração dele. Há um escritor famoso no Brasil que diz que filhos são navios e pais são lugares onde os navios são fabricados. Quando o filho está pronto, à semelhança do navio, ele é colocado no mar, para ele seguir o caminho dele e ir embora. Você, papai e mamãe, o seu papel é preparar o seu filho, construir o seu filho, para que ele possa entrar no mar e seguir a viagem dele. Mas eu digo a você, se um dia ele tiver problema, aquele navio em alto mar, nem que seja rebocado, ele será conduzido de volta ao lugar onde ele foi fabricado, e ele será colocado ali no estaleiro outra vez, e ele não irá para o mar enquanto ele não tiver condição. Filho também é assim. Ele está preparado, mas se ele teve em casa boa orientação, um dia, quando ele enfrentar problemas, ao invés de olhar o problema, ao invés de olhar o chiqueiro, ao invés de olhar a miséria, ele vai olhar para dentro dele mesmo e vai lembrar de você, papai, de você, mamãe. Ele olhou
para si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, ele encontra dentro dele a figura do Pai. E ao encontrar essa figura do Pai, ele olha para dentro do Pai. Primeiro ele olha para si mesmo. E a seguir ele olha para dentro do Pai. Ele diz: na casa de meu pai há muitos trabalhadores, eles trabalham ali, e o meu pai dá a eles uma vida, um tratamento melhor do que eu estou tendo nesse lugar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou para a casa do meu pai, vou conversar com ele. Ele olha para dentro do coração do pai e ele conhece não só o que o pai colocou dentro do seu coração, mas o que está dentro do coração do pai. Você sabe por que tinha a figura do pai no coração dele, e uma figura positiva? Porque aquilo que está no coração do pai transborda para dentro do coração do filho. Isso mesmo, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E tudo que o pai falou, tudo que o pai era para ele, passou para o coração dele. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Estou errado, eu errei. E olhando para dentro de mim mesmo, diz ele, eu não faço jus a voltar na condição de filho, mas eu tenho certeza que meu pai vai me receber, ainda que seja como um empregado. Eu quero trabalhar na fazenda do meu pai, na casa do meu pai. E ele vem retornando, ele vem ensaiando o que ele vai dizer, porque ele sabe que aquilo está dentro dele. Eu vou dizer: pai, eu pequei, eu errei, pai, me perdoa. E eu vou falar isso para ele quando eu chegar lá. E quando ele vem voltando, Jesus conta que o pai está lá no limite da fazenda esperando por ele. E quando o pai vê, o pai corre, o abraça. E ele meio que sem jeito diz: pai, olha para dentro de mim. Ele já havia olhado para dentro dele, ele já havia olhado para dentro do coração do pai dele, mas ele diz: pai, olha para dentro de mim. O que você vê quando você olha para o coração da sua esposa, coração do seu esposo, para o coração do seu filho? O que você vê quando você olha para o coração do seu pai? E ele diz: pai, antes do Senhor me abraçar, olha para dentro de mim, olha para o meu coração. Eu quero que o Senhor veja o meu coração. Eu pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor, eu fiz o que era errado e eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Antes dele terminar a declaração dele, o pai o abraça e dá um beijo nele. Sabe por quê? Porque quando o pai olha para ele, o pai não vê os defeitos, o pai não vê os erros. O pai vê um filho voltando, arrependido. Ele olhou para ele mesmo e viu os seus erros. Ele olhou para o coração do pai e viu a bondade. E o pai, quando olhou para ele, ao invés do pai enxergar o que ele mesmo estava enxergando, o pai enxerga arrependimento. O pai o recebe e disse: eu vou dar uma festa, eu vou festejar, porque o meu filho voltou para casa. É muito importante essa análise, você deitar no divã, primeiro no seu divã, e você fazer uma avaliação. Foi o que ele fez, ele disse: eu estou errado, olha o que eu fiz com meu pai, olha o que eu fiz comigo mesmo, olha os erros que eu cometi. É muito importante que você tenha essa capacidade. Quantas pessoas não têm a capacidade de ouvir alguém dizer alguma coisa, uma orientação, uma palavra, e tomarem uma decisão? Lembro-me, fui criado de bar em bar. Meu pai era dono de pequenas mercearias e cada uma tinha um salão. E eu ia, desde pequeno, estava envolvido e escutava muita história. E eu lembro que um daqueles bêbados lá da rua, um dia eles estavam conversando e o outro falou: você não ia ao médico? Ele disse: eu fui. E ele falou: rapaz, você tem que parar de fumar. O cigarro está matando você aos poucos.
E ele disse: então, doutor, não vou parar não, porque eu não tenho pressa de morrer não, quero morrer aos poucos mesmo. E aí eles riam, como se isto fosse uma vitória. Esse filho, quando olha para si mesmo, ele vê o seu erro, a sua limitação, a sua dificuldade. Ele faz uma análise, uma avaliação de si mesmo, do seu comportamento, do grupo de experiências, o conjunto de experiências que ele abarcou ao longo de suas últimas decisões. Ele disse: eu estou errado, eu vou mudar. E aí ele pensa: mas eu vou mudar, e como vai ser a reação do meu pai? Ele olha para o coração do pai e diz: meu pai tem um bom coração, ele vai entender, ele vai aceitar, e eu vou voltar para lá. Mas não é justo que eu aproveite dessa bondade. Eu vou pedir a ele para ser apenas um filho, na condição agora de empregado. O pai, quando olha para ele, o pai não vê tudo de errado que ele fez, mas o pai vê o arrependimento. O pai vê um coração agora sincero, pronto a recomeçar, a começar de novo. E quando você olha para você mesmo, o que é que você vê? O que você enxerga? O salmista no Salmo 8, ele olha e diz assim: Deus, tudo é perfeito, está tudo certo. Os céus anunciam, o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Os rios correm na tua presença, as árvores batem palma diante do Senhor. Ele diz: tudo é fantástico. Aí ele olha para ele mesmo. E quando ele olha para ele mesmo, ele se decepciona. E diz: quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu? O que é que você vê quando você olha para você mesmo, para o seu coração, para a sua mente? O que você enxerga? É importante que você possa enxergar os erros quando você olha para você mesmo. Nós vivemos numa geração que se acostumou a ver os erros das outras pessoas, a analisar os filhos dos outros casais, a olhar a atitude profissional dos outros profissionais, mas nós não nos acostumamos a avaliar a nossa própria vida. A Bíblia nos chama ao autoexame. Ele olha para si mesmo: estou errado. E ele vai lá e diz: pai, eu errei, eu quero começar de novo. É uma parábola contada por Jesus. Você sabe o que é a fazenda? É o reino de Deus. Isso mesmo, todo o reino de Deus. Você sabe quem é o pai? É o dono da fazenda, é Deus. Você sabe quem é o filho que foi embora? É você, sou eu. Que saímos da presença de Deus, nos afastamos muitas vezes, nós nos distanciamos. E nós precisamos voltar. Quando Deus nos vê arrependidos, Ele nos abraça. E Ele começa tudo outra vez. Ele não diz assim: Celso, você fez isso. Não, Ele diz: vou te dar uma chance, você vai começar de novo. Eu vou abençoar você, se o seu coração for sincero. Quando Ele olha para você, Ele diz a mesma coisa: eu vou abençoar você, estou vendo que você está sendo sincero e vai começar de novo. Você já pensou nisso, de dizer para Deus: Deus, eu quero começar de novo, eu quero começar do zero, eu quero ter uma vida nova na presença do Senhor. E ele vem ensaiando isso, o filho pródigo, ele vem dizendo: vou falar para ele que eu errei. E quando ele começa a contar a história, ele quer que o pai olhe para ele e veja quantos erros ele tem. E aí o pai o abraça e o beija, dá um beijo nele. E aí o pai diz: fica tranquilo, seja bem-vindo ao reino, entra no reino outra vez. O convite esta noite é você olhar você mesmo. E se você olhar em você mesmo e você se sentir desestimulado, olhe para dentro de você, você vai encontrar coisa boa. Diga: Deus, eu vou começar de novo. Olhe para o coração de Deus e diga: eu vou começar de novo, porque o Senhor é bondoso.